Presidente, bom dia colegas vereadores, bom dia população de Fortaleza que nos acompanham pela TV e pelo rádio aqui da Câmara Municipal do nosso município. Senhor Presidente, eu queria iniciar a minha fala citando Guimarães Rosa. Nesse momento que não é novo, mas que a cada dia que passa nós estamos assistindo uma tentativa de desconstrução, de desmoralização realizada pelas forças políticas conservadoras, pelo governo do golpe, mas também contando com decisivo apoio e ação de parte do Ministério Público e ainda também do próprio segmento judiciário do nosso país. O Guimarães Rosa me vem à memória nesse momento com a célebre advertência que ele faz em relação às atitudes que nós devemos ter na vida. E eu queria aqui citar, dizer, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E este é o momento, senhor presidente, colegas vereadores, que, mais do que em outro momento da nossa história, exige coragem daqueles que não têm medo de ter lado, exige coragem daqueles que compreendem como é que se dão as disputas, não as disputas eleitorais, mas as disputas de projetos políticos na sociedade. Ontem, embora não seja algo novo, não tenha tido nenhuma novidade, mas ontem novamente, um segmento que deveria de fato atuar firmemente contra a corrupção, um segmento que deveria atuar firmemente para tentar corrigir os percalços do câncer da corrupção, da bandidagem que sempre infelicitou a vida nacional e que por isso mereceria o aplauso de toda a sociedade. Mas no momento em que esse segmento, no caso específico do Ministério Público Federal, da equipe da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, que na verdade a melhor denominação para a Operação Lava Jato hoje teria que ser a Operação Caça-PT, porque de fato é isso que vem acontecendo. Nós não podemos deixar de registrar e aqueles que estão minimamente bem intencionados e que de fato almejam que a sociedade brasileira caminhe para extirpar de uma vez por toda da política nacional os fascínoras, os bandidos, os corruptos que tanto têm felicitado a nossa nação. Mas vejam, qual é a crítica que nós fazemos e que eu particularmente tenho feito? É exatamente por conta da seletividade com quem tem atuado, principalmente o Procurador da República, Dalton Dallagnol, que aliás, messianicamente já anunciou que é o enviado de Deus para acabar a corrupção no mundo. Não é nem no Brasil, é no mundo. Infelizmente ontem, mais um espetáculo partidarizado. Por que é um espetáculo partidarizado? É porque se nós formos verificar o que aconteceu de 2010 para cá, sobretudo, na eleição de 2010, todas as ações que ali estavam se desenvolvendo, inicialmente no próprio Supremo Tribunal Federal, sob o comando do ministro Joaquim Barbosa, que hoje se apresenta como a sociedade como uma Madalena arrependida, porque inclusive tem dado declarações públicas de que é uma vergonha que o Brasil, a pretexto de combater a corrupção, levou para o governo o grupo mais representativo da corrupção nacional. E aí, senhor presidente, não podemos nos conformar quando ouvimos de um Procurador-Geral da República dizer, como foi dito ontem, na apresentação midiática, conectada com a agenda eleitoral, vereador Robert. Em 2010, todas as principais ações eram realizadas perto do fim de semana para formar a capa da Veja, para formar o editorial da Rede Globo, para fazer a luta política em desconstrução, buscando a desconstrução do Partido dos Trabalhadores das suas lideranças. Ainda ontem, da mesma que lá em 2010 foi assim, 2012 foi assim, 2014 foi assim e agora também em 2016. Estranhamente, uma
discussão que já vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 3 anos em relação ao tal do triplex. Estranhamente, sem nenhuma novidade, eles deixaram para apresentar ontem, espetaculosamente, para colocar mais uma cunha na luta do Partido dos Trabalhadores e na tentativa de criminalização do presidente Lula. E uma das declarações que foi dita pelo procurador Daniel: não tenho prova, mas tenho convicção. E apresenta, portanto, o órgão acusador, que é por natureza parcial, mas não pode ser seletivo, porque quando o órgão acusador vem a público e diz que não tem prova, mas tem convicção para denunciar, é sinal de que de fato está consolidada no Brasil, inclusive para consolidar o golpe, a ação seletiva do Ministério Público Federal. É uma ação, na verdade, muito apropriada para se, nesse momento da sociedade brasileira, discutirmos até que ponto nós vamos criar, vamos aceitar ou vamos corroborar aquilo que foi dito pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence, diante dos exageros de parte do Ministério Público, de dizer que nós criamos um monstro. O presidente conclui dizendo o seguinte: em vários momentos, ele dizia na entrevista coletiva que o PT tinha organizado uma estrutura criminosa para a perpetuação do poder, com a compra da governabilidade. Aí ele diz que o PT e o Lula comprou a governabilidade, mas não menciona quais foram as lideranças e os partidos que foram comprados para fazer a governabilidade. E por último, senhor presidente, além disso, além de ter dito isso, dessa compra da governabilidade, foi colocado que se o Lula não existisse, vejam bem, se o Lula não existisse na presidência da República, não teria existido a corrupção na Petrobras. Escandalosamente, o procurador tem coragem de falsear a realidade dizendo isso, quando na verdade, por exemplo, só para ficar na área, no período mais recente da nossa história, em 1996, o jornalista Paulo Francis, numa entrevista internacional, dizia que a Petrobras, a diretoria da Petrobras, era uma quadrilha e que estava desviando dinheiro para a Suíça em 1996. E o Pedro Barroso confessou uma delação premiada, citando o nome de Aécio, citando o nome de Romero Jucá, e até hoje, infelizmente, por conta dessa seletividade do Ministério Público e da República de Curitiba, nós temos vendo essa tentativa de criminalização. Portanto, senhor presidente, a vida exige de nós coragem para que a gente possa denunciar essa deturpação da ação do Ministério Público Federal lá de Curitiba. Muito obrigado, senhor.